Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, o seu programa de saúde bucal. Hoje a gente vai falar sobre implantes, né? Então a gente vai mostrar um caso complexo de prótese, de enxerto, né? Enxerto sem maxilar. Então para vocês verem como que funciona o enxerto, como que funcionam os implantes sobre o enxerto. E depois também vamos mostrar para vocês um caso de um implante unitário, também que as pessoas têm dúvida de como funciona se eu perdi só um dente, como que funciona o implante, como é que funciona a prótese. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Então vamos lá. Esse caso, como a Morgana bem comentou, é um caso que envolve uma complexidade dentro da parte da implantodontia relativamente alta. Porque na maioria das vezes o paciente, quando vem procurar para fazer qualquer tipo de tratamento com implantes, ele imagina que ele vai fazer implantes e logo na sequência ele já vai poder fazer a prótese sobre implante, ou em alguns casos, ou até às vezes na maioria deles, essa possibilidade do implante de carga imediata. Mas às vezes a gente também vai se deparar então com situações que a gente não tem mais essa possibilidade por alguns fatores. O tempo propriamente dito, então quanto tempo esse paciente já não tem mais os dentes. Logicamente, uma outra situação é tentar lembrar de que forma que esse dente foi extraído antigamente. Às vezes a gente não tinha naquela época, no passado, técnicas que pudessem então de uma certa forma conservar o tecido ósseo ao redor do dente, e era feito de maneira um pouco mais bruta, então às vezes além de extrair o dente já quebrava a parede óssea, tinha perda óssea. E logicamente o próprio trauma que a prótese desses pacientes então, que já usam uma prótese total, dita dentadura, acaba criando naquela região pelo impacto que ela fica gerando, que pode ser de baixa intensidade, então ela fica com uma intensidade muito baixa, batendo, vamos supor, na região do céu da boca, e logicamente ela tem uma frequência muito alta. Imagina, o paciente já usa às vezes uma prótese 10, 15, 20, 30 anos, imagina o quanto que isso gera de trauma naquela região, gerando perda óssea. Nesse caso aqui específico, logicamente, o paciente tinha duas opções, ou então fazer uso de uma prótese total, ou então, logicamente, pensar nos implantes. Nesse caso aqui, ele já queria, logicamente, trocar, porque ele já estava numa situação, como vocês podem ver, com a prótese bem já comprometida, também já tinha ela já há muitos anos. Quando a gente tira a prótese, então é dessa forma que a gente acaba avaliando. Um trauma aqui muito grande, então isso também é decorrente de que só nessa região anterior ele tinha dentes, então há um esforço muito maior aqui e uma tendência de ter um aumento de volume naquela região. Então se a gente pudesse olhar assim, ao mesmo que eu imaginasse que não tivesse nada, ou que tivesse osso, eu teria que ter uma noção um pouco melhor da parte interna, do tecido ósseo daquela região, e aí por isso que logicamente a gente lança mão das radiografias. Tá? Uma vista de perfil, tá? Então uma vista de lado, e como vocês podem perceber, quase que é nítido que esse desenho dessa curva dos dentes aqui é a mesma que segue aqui, ó, para ver como isso gera um trauma. E logicamente na própria prótese em cima tem que compensar, não pode seguir essa mesma linha, ou seja, a prótese desse paciente sempre vai ter mais volume de acrílico nessa região para compensar, logicamente, num formato, numa linha, seguindo a curva do sorriso. Tá? Do outro lado, uma vista oclusal, então se a gente pudesse olhar uma imagem que nem essa aqui, ó, imaginar da parte interna, nossa, mas teria bastante espessura óssea aqui. O que a gente comenta muito dos exames tomográficos é que, comparado com a panorâmica, que a gente não tem uma noção da espessura. Então vamos tentar avaliar olhando clinicamente, me cria então uma falsa impressão que eu tenho uma boa largura de osso, porque eu estou me baseando às vezes pela gengiva. Tá? Então assim, isso é um erro muito grave, que vai comprometer, logicamente, o trabalho, então por isso que não dá para avaliar dessa forma. E por que talvez a gengiva, em alguns pontos, ela fica muito mais espessa? Pelo simples fato que nem eu comentei para vocês logo no início. Essa prótese, durante muitos anos, é como se ela fosse calejando, ela cria um calo naquela região, ela cria uma hiperplasia, um aumento de volume e cria essa falsa impressão que eu tenho osso naquele local. E aí, quando a gente vai para os exames radiográficos, a gente se depara, então, com uma realidade bem diferente de uma quantidade lá na região posterior aqui atrás de um grande vazio naquela região anterior, ou seja, não tenho parede óssea para colocar nenhum tipo de implante. E na região também anterior, um espaço muito reduzido. Então o que a gente tem que fazer nesse caso aqui? Existem, logicamente, algumas possibilidades, desde o implante zigomático ou então partir para os enxertos. Nesse caso, e na maioria das vezes a gente opta, pelo menos a gente particularmente, para a realização dos enxertos, porque a gente pode, logicamente, pensar numa longevidade um pouco melhor, comparado às vezes com relação aos implantes zigomáticos, porque a gente tem que imaginar que vão ser colocados, logicamente, menos implantes, e os implantes que forem colocados, talvez na região anterior, são muito curtos.
e a partir do momento que eu enxerto toda essa região e criar um enxerto que me dê esse suporte, eu posso colocar implantes bem longos, tá? Então a gente faz esse tipo de avaliação. Isso aqui é uma panorâmica, mas aqui eu tenho um corte de uma vista panorâmica, desculpa, isso aqui é uma tomografia e eu tenho um corte nela de uma vista panorâmica, e cortes transversais que seriam esses risquinhos aqui, só que como se fossem as suas fatias de cada um desses locais. A panorâmica, logicamente, então assim, tem casos ainda que a gente se depara, por exemplo, com pacientes, às vezes na ânsia de tentar resolver seu caso, já chegam no consultório, às vezes, com algum tipo de exame radiográfico e, logicamente, o que ele mais tem em conhecimento é de uma panorâmica, então, às vezes, ele já vem até com uma panorâmica para o consultório. A gente, particularmente na clínica, não usa mais esse tipo de exame já há muito tempo para fazer planejamento de implante, porque, como eu comentei com vocês, ele só me dá 2 dimensões, eu tenho a noção da altura e a da largura. Eu não tenho espessura, então e também tem muita distorção, né? Sim. A panorâmica é um exame que tem uma distorção de imagem muito grande. A gente não pode confiar nas medidas que a gente vê numa panorâmica. Então, o osso tem tantos milímetros, eu não posso confiar nessa medida na panorâmica porque ela tem um grau de distorção muito alto. O que a Morgana está comentando é que nem imaginar. Se a gente fosse imaginar que eu tenho, vamos supor, desse ponto aqui até aqui, vamos chutar 10 milímetros de altura óssea, talvez numa vista panorâmica eu posso ter até, numa vista real daí, eu tenho até 30% a menos, ou seja, eu teria 7 de milímetros, e ainda imaginar que, então se tem 7, existem implantes menores que 7, daria para utilizar para esse local para colocar implante. Às vezes eu não tenho a espessura suficiente, é como se fosse uma lâmina de faca, tá? Então a gente partiu aqui para cirurgias de enxerto. Isso aqui é uma abertura da região do seio maxilar, de um dos lados, foi feito isso dos 2 lados, então aqui é uma cavidade onde tem aqui o seio maxilar, membranas ali dentro, então a gente tem que fazer um descolamento disso tudo, é um grande vazio onde a gente vai preencher. Então esse material aqui é material ósseo liofilizado, a gente acaba utilizando um material chamado Bios, então é de uma marca da Suíça, a gente acaba utilizando esse tipo de material porque também dentro do que existe no mercado é o que mais tem casos clínicos descritos na literatura e que então me dá uma certeza, uma garantia maior de sucesso com relação mundial, né? Sim, de garantia de trabalho, tá? Isso a gente realizou dos 2 lados, tá? É feito aqueles acessos. Então agora a gente já pode ver aquela região enxertada. Como eu mostrei vocês em imagens anteriores, eu tinha lá um grande vazio e agora então imagina que eu estou pegando aqui o número 6, o número 6 está nesse local. Eu teria só uma pequena camadazinha de osso aqui embaixo e agora eu estou com essa altura toda aqui para pensar em fazer um implante. Então assim, de um paciente que estaria fadado a não poder fazer nada ou não ter nenhum tipo de implante lá, mesmo sendo o menor que existe no mercado, que seriam os implantes de 4 milímetros, nem esse caberia. Então a gente nessa situação consegue reabilitar com os implantes longos aí, tá? Passa-se o tempo, logicamente, do pós-operatório dos enxertos, a gente então parte agora para a colocação dos implantes, se faz aqui uma prótese fixa que vai ser realizado esse tipo de trabalho sobre implante, no caso aqui 6 implantes. A gente está então terminando a cirurgia, a gente lançou mão aqui dos implantes da Straumann, que me dão um tempo de pós-operatório menor do que os implantes convencionais e também já me dá a possibilidade de deixar os implantes relativamente expostos, como vocês puderam ver naquela imagem anterior. É um componente cicatrizador que já então já dá um contorno gengival ao redor do implante já no mesmo momento da instalação do implante, não numa segunda fase como acontece normalmente, de que se faz o implante, se aguarda e tem que ser feita uma reabertura. Então isso já aconteceu tudo no mesmo momento. Então vocês percebem como a gente já tem os implantes ali, todos eles devidamente instalados sobre os enxertos, tá? Então, passando novamente a fase da cicatrização, a gente parte aqui para as moldagens. Isso aqui são componentes de transferência que auxiliam ao laboratório para a confecção do trabalho protético, tá? Uma parte básica agora da odontologia, que vem dos princípios da odontologia, que seria a montagem dos dentes. Então, qual que é a referência que a gente vai dar para esse paciente ou vai dar para o laboratório montar dentes? Então, a gente faz aqui um rodete de cera, faz marcações da linha média, marcações da linha mais posterior dos caninos, faz aqui uma linha que siga de uma certa forma a curvatura do sorriso, do arco inferior, que são referências que a gente tem da face desse paciente. A gente também tem algumas medidas na face que a gente utiliza essas medidas para devolver dimensão vertical para esse paciente, né? Porque a dimensão vertical, quando o paciente usa prótese total, às vezes ela está muito perdida, ela está muito aquém do que necessita, que é essa medida aqui, que o paciente vai ficando com isso aqui cada vez mais curto, né? O lábio vai ficando menor,
Por quê? Porque a prótese vai ficando com os dentes mais curtos e essa dimensão vai ficando menor. Então a gente tem algumas medidas na face que nos ajudam a devolver essa medida certa para o paciente, para a gente poder dar a altura certa dos seus dentes. Isso aí. Então, essas medidas que a Morgana comentou, a gente replica todas elas para esse rodete de cera, que passa a ser para a gente uma referência. E aí, sobre esta cera ainda, é onde a gente faz a montagem dos dentes, porque sim, a gente tem que criar uma referência, logicamente, para poder iniciar um trabalho com relação a isso, e monta. Só que essa montagem dos dentes, a gente tem que provar. Então, é uma situação que o paciente talvez cria-se uma grande, logicamente, todo mundo que vem procurar qualquer tipo de tratamento odontológico é porque está insatisfeito de alguma maneira com seus dentes. Então, só que a gente também tem que criar uma situação que não deixe ele desconfortável ou muito diferente do que ele era ou do que ele é com relação perante a sociedade, porque a pessoa também não quer se expor a tal jeito que ela fique diferente. Então a gente tem que novamente, como a Morgana bem comentou, criar uma naturalidade a partir dessas medidas da face. E aí a gente vai testar isso também em boca, tá? Então parte para fazer essa prova em boca. Então a gente começa a avaliar se coincide com relação à oclusão, se coincide com relação à linha média, se oclui exatamente com os dentes de Pacho, se segue com relação à linha do sorriso. Então são essas provas que a gente tem que fazer para poder avaliar se está de acordo com o que foi planejado, apresentar isso para o cliente para ver se ele está de acordo também, porque às vezes o certo ou o ideal talvez não é aquilo que combina para ele naquele momento. A gente já teve situações em que a gente monta a situação ideal, só que o paciente não, eu não quero que apareça dente, não, eu quero que apareça mais. Antigamente eu era assim, ou eu quero os dentes afastados, então assim, cada um tem a sua particularidade, né? Menos, sim, enfim, cada um tem a sua particularidade. A partir do momento que a gente tem o aceite, ou a definição de que aquilo é o trabalho ideal, então a gente parte agora para a conclusão do trabalho, então a gente faz daqueles mesmos dentes que a gente fez a prova, a finalização, a acrilização. Então essa aqui seria a parte gengival, que compensa toda aquela falta, então a gente percebe que aqui na frente ele tem que ter mais volume do que lá atrás, porque a gente percebe que lá atrás ele tinha uma falha um pouco menor com relação à altura da parte gengival, da altura óssea e consequentemente da altura gengival, que a gente tem que compensar. Se eu não faço algo assim, eu vou deixar ou uma montagem com os dentes mais para cima, ou eu vou deixar curto, ou seja, não vai aparecer nem quando ele fala, muito menos quando ele sorri, ou então eu vou ter que fazer com dentes muito alongados, que também ficam feios. Então, essa parte gengival é para dar suporte e volume no lábio. Que pode também, se fizer com dentes muito alongados, aí a pessoa fala, passar, sim, uma série de outras sim, coisas que também incomodam. Isso né? mesmo. Então, a gengiva serve para todas essas coisas. Tá. Então, uma vista oclusal. Então, essa também é uma foto bacana para que vocês possam imaginar. Então, sim, não são todos os casos que são viáveis fazer isso. Então, assim, o que eu vou mostrar para vocês que é bacana desse caso? A partir do momento que a gente planejou desde o início com relação à parte desde o enxerto ósseo, porque esse paciente não tinha osso, então a gente fez essa implementação, enxertou, deu o tempo, a gente pode então colocar implantes nas medidas ideais. O que eu quero dizer com relação a isso? Que vocês podem perceber que ele tem uma prótese total, sem nada da região do céu da boca, e esses implantes seguem exatamente a linha da oclusal dos dentes. Então, assim, ele tem uma espécie extremamente refinada, fina com relação ao seu acabamento, porque às vezes se eu faço implantes, como eu comentei com vocês, o zigomático, ele fica às vezes inclinado de tal forma que o implante sai aqui, a prótese tem que ter um volume, e aí isso às vezes, eu ganho tempo, às vezes logicamente com relação ao tratamento, mas eu posso prejudicar um pouquinho do resultado da parte protética. Logicamente, são casos e casos, entendeu? Estou dando alguns exemplos de situações diferentes que podem acontecer. E nesse caso aqui a gente teve a felicidade, logicamente seguindo o planejamento, de ter os implantes numa posição ideal. A vista interna da prótese, então isso aqui é o que se encaixa com os implantes e essas outras regiões é que ficam apoiadas na gengiva, de tal forma que a gente deixa, particularmente de novo, rente, encostando na gengiva, fazendo uma leve pressão para que o paciente não tenha a sensação de que ele passa ar, passa saliva, para que ele não se incomode com relação a isso. Às vezes uma dúvida muito grande também é com relação à higienização. Como é que limpa esses locais? Tem as formas mais simples, por exemplo, de técnicas mais simples, existem um fio dental especial que a gente consegue eliminar, ele tem uma pontinha de nylon, o resto dele é como se fosse uma esponjinha, que o paciente então tende a passar nesses locais,
Só que, logicamente, isso demanda um pouco mais de tempo e às vezes a pessoa não tem muita paciência. E uma outra maneira que é mais eficaz e, logicamente, mais rápida, existem aparelhos de higiene oral que fazem ali a junção de um jato de ar e de água com um fio dental, então consegue manter esse local sempre muito higienizado. Que aqui no Brasil acaba se usando mais para a parte de prótese ainda, né? Mas que, por exemplo, nos Estados Unidos, esses aparelhos, eles fazem parte do dia a dia da casa do cidadão americano, onde todo mundo da família tem o hábito de usar, né? Então, aqui no Brasil é que ainda a gente fala muito dos aparelhos para a parte de prótese. Ou aparelho ortodôntico. Ou aparelho ortodôntico, mas que, como são de lá, né? O aparelho, por exemplo, lá fora, todo mundo da família, quem tem os seus dentes normal, faz uso desses aparelhos para higiene, porque realmente eles limpam de maneira muito eficiente e muito prático, né? Com a vista do modelo, como é que é o modelo que o laboratório trabalha. A gente então agora tendo essa peça concluída, vindo do laboratório. Assim está em boca, então esses componentes a gente coloca para onde a peça fica acoplada. Como vocês viram lá nas próteses anteriores, ela tem que encaixar perfeitamente nesse círculo. Aqui tem um parafuso que prende, então ela entra de uma maneira passiva, então ela é toda apoiada sobre aqueles componentes protéticos. E aí existem depois então os parafusos que são passantes que prendem esse componente. Então assim, o paciente passa a ter uma peça fixa, totalmente fixa, a única pessoa que consegue tirar isso é o seu próprio dentista, tá? Então sim, ele passa a ter logicamente uma vida normal nesse sentido. E aí depois a gente vai e tende a fechar aqueles orifícios para que eles não fiquem expostos, nem que entre em nada, e cada um com a sua devida cor. Onde está na parte rosa, a gente tem que fechar na cor de gengiva, e onde está sobre dente, na cor de dente. E assim a gente está indo, então, partindo para a conclusão do trabalho. Uma vista, então, quando o paciente está com o lábio em repouso, que é uma tendência natural dos dentes, é que quando ele não está fazendo nenhum tipo de esforço, que apareça levemente os dentes. Uma vista, então, aqui da naturalidade do que tem esse tipo de dente que a gente acaba utilizando na prótese, a inclinação, o desenho, o brilho, a parte gengival, que a gente consegue então aqui fazer uma cópia muito fiel comparado com o que é o lábio dele. E a gente então sai de uma situação de uma prótese removível. Então o paciente aqui tinha uma dentadura desgastada, com seus problemas com relação, logicamente, à parte estética e à retenção, que compromete, além disso, a própria alimentação. E aqui então ele passa a ter uma prótese fixa sobre implante. Tá? Pessoal, então a gente consegue reabilitar os pacientes de uma maneira, aqui nesse caso, com várias etapas que são dentro do ramo da odontologia, que envolve ali o enxerto ósseo, a instalação dos implantes e aí no final a instalação de uma prótese fixa sobre implante, e a gente consegue então atingir esse tipo de resultado. A gente vai para o intervalo e volta já.